Olá, o meu nome é Marcele, eu sou estudante de Letras na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Meu professor é o Sandro Rodrigues e a tutora a Vanessa Dias. Então, eu estou falando nesse vídeo para a disciplina de Seminário Integrador 2, que tem como trabalho final a elaboração da documentação sobre uma aula de inglês. A atividade foi realizada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Nossa Senhora Aparecida, uma escola localizada no município de Carlos Barbosa. A aula teve duração de 1 hora e foi destinada aos alunos do terceiro ano do ensino fundamental, uma turma de aproximadamente 25 alunos. A Escola Municipal de Ensino Fundamental Nossa Senhora Aparecida conta com uma estrutura adequada para a recepção dos alunos, incluindo um pátio amplo, sala de aula espaçosas, biblioteca, refeitório e outras dependências. A minha recepção foi bastante positiva, visto que eu já conhecia tanto a diretora como o professor de inglês. Aqui uma foto da escola, que foi retirada do Google Maps. Então, a metodologia de trabalho do professor na aula observada, ela pôde contemplar a abordagem comunicativa. O professor utilizou de uma metodologia centrada na comunicação, os alunos interagiam em inglês de maneira natural e contextualizada dentro do seu saber, né? Então, a maior parte da aula, os alunos falavam português, mas sim, eles também falavam inglês de uma forma natural, como quem já aprendeu, já vivenciou, então, o aprendizado do inglês. As estratégias observadas pedagógicas do professor foram o uso da música, atividades interativas, multimídia para estimular a participação dos alunos, entre outros. E os recursos tecnológicos usados foram vários, né? Como a projeção digital, o computador, entre outros, que ajudaram o professor ali a dar aquela aula, né? Então, como metodologia, flexibilidade metodológica, o professor ele incluiu brincadeiras no final para a descontração dos alunos, ele teve adaptação de atividades para um aluno que tinha necessidades específicas, e também ele valorizava a interação espontânea entre os alunos. Então, quando algum aluno gostaria de contribuir na aula, o professor ele dava espaço para isso. E na questão do engajamento dos alunos, houveram momentos de maior engajamento. Por exemplo, a chamada da aula, logo no início, foi feita em inglês. Os alunos respondiam present e quem estava missing, o professor falava, né? Também quem estava missing, fulaninho is missing, né? Então, ele fez o uso da música sobre o tema que ele deu na aula, né, que era a temática dos dias da semana, atravessado aí pelo ensino também, uma revisão, acredito que tenha sido, sobre o clima, o tempo, né. No final, o jogo do silêncio foi um momento de engajamento dos alunos, eles também estavam pilhados, entre aspas, né, para isso. E também na realização dos exercícios, porque eles podiam levantar e o professor deu a chance de quem quisesse responder a atividade, fosse até o quadro, ir lá, preenchesse, né, a resposta certa. Então, como momento de menor engajamento, foi das repetições dirigidas à explicação inicial. Então, quando o professor foi dar o conteúdo, entre aspas, ele pediu que os alunos repetissem os dias da semana, né? Então, aquele momento ficou um pouquinho maçante, eles ficaram repetindo, aquela coisa assim, né? Da repetição, que é menos empolgante do que outros momentos, mas que, enfim, também faz parte da aula. Nas estratégias de ensino, o professor fez uso de algumas técnicas, né? O uso de multimídia, como eu já falei, dos tecnológicos ali que ele usou, a projeção, a música, as interações espontâneas, né? Como quando um aluno sugeriu fazer uma piada em inglês e pediu licença para o professor para fazer uma piada em inglês, isso também gerou ali, né? Uma forma de engajamento dos alunos
e uma forma de técnica de permitir que eles se engajassem, né? E a atividade do listening também foi um momento que ficou visível que era uma técnica ali do professor para o ensino, né? Como inovação pedagógica, a gente pode dizer que a interação espontânea ela é uma forma de estratégia de ensino e inovação pedagógica, porque ela seria uma horizontalidade entre o professor e o aluno, né? Ele não coloca o aluno como inferior ao professor. O saber do aluno não é inferior ao do professor. Ele é um saber tão válido quanto, né? E tem espaço nessa sala de aula para reconhecer esse saber, né? A integração da abordagem comunicativa, né, e a promoção de comunicação real e significativa foi uma forma também de inovar nesse sentido, né? Eu acredito que também outras formas de engajamento, como ir no quadro, responder, essa participação ativa dos alunos, né? E a efetividade. Eu acredito que tenha sido bastante efetivo esses métodos do professor, visto que, na maior parte do tempo, os alunos estavam engajados, estavam envolvidos. Acredito que tenham sido suficientes para engajamento e também para compreensão. A música e os jogos, eles merecem um destaque, então, para a manutenção de atenção, assim como a inovação, porque não deixa de ser um desafio para os alunos, né? Então, a interação entre o professor e os alunos, como ela se deu? Os alunos podiam fazer perguntas livremente, né? Responder. O professor respondia à medida que eles levantavam a mão, pediam licença para fazer uma pergunta, falavam com o teacher, ou em alguns momentos da aula que o professor reservava, agora vocês esperem eu terminar de falar e vocês vão poder perguntar, né? E também o feedback coletivo. Durante a correção de exercícios que houve na aula, o professor ele já dava um feedback de como que os alunos estavam indo, né? À medida do que eles respondiam, estava correto ou não, ou o quanto aquilo podia se aproximar ou não da resposta que estava ali mais coerente, né? O incentivo à participação, ele foi algo presente, né? Tanto que os alunos eram convidados em vários momentos para responder as palavras em inglês, como, por exemplo, a chamada, a valorização das contribuições que os alunos tinham para falar sobre o inglês, né? E as respostas dos alunos, elas foram ativas, né, de certa forma, apesar de ser uma turma grande, a maior parte dos alunos participou, né? Então, no momento do listening, das atividades que o professor sugeria, então a resposta dos alunos foi positiva nesse sentido, porque gerou um entusiasmo evidente em momentos dinâmicos na sala de aula. Os recursos didáticos, né, do professor foram basicamente apostila, quadro, música e as multimídias já citadas. A integração com a metodologia, ela foi um complemento eficaz, porque o ensino era visual, auditivo e também lúdico, né? Assim como o professor fez uso do projetor, ele também utilizou a música, né, com o aprendizado do inglês, e também lúdico, quando envolvia desafios, né? Outras formas de inovação. E a contribuição para a aprendizagem, ela foi um estímulo para a participação ativa dos alunos, né? E tornou o aprendizado mais dinâmico e mais interessante. Então, para concluir, o que eu aprendi na observação dessa aula foi que o uso da música para integrar a expressão corporal, a fluência, o trabalho em equipe foi muito importante, tornou o ambiente dinâmico, acolhedor, e o professor pôde usar de recursos variados e estratégias inclusivas que favoreceram a participação ativa dos alunos, né? Felizmente, ele podia contar com esses recursos tecnológicos e também com a participação dos alunos, né? Que faz ali, dar aquele gás para a aula acontecer, né? E áreas para melhoria, o que eu sugeriria era o gerenciamento do comportamento, porque em algum momento teve um aluno que precisou receber o material, que precisa, enfim, receber o material adequado, que ele teve que sair da sala, teve que, foi convidado, enfim, pela questão do comportamento, não conseguiu ali se concentrar, e a orientadora veio e acompanhou ele, enfim, para uma sala individualizada. Então, isso seria uma questão, pensar como que a gente poderia incluir mais, né, esse aluno, ou que tipo de comportamento que poderia
ajudava. E a organização da aula, eu acho que cronologicamente eu incluiria a música no início, talvez para captar a atenção já dos alunos, ao invés de começar de uma forma um pouquinho mais maçante, com uma repetição, e também para dar aquela endorfina, assim, de começo de aula, para os alunos já começarem mais relaxados. Mas, ademais, eu acho que a aula foi bem legal e valeu a pena bastante presenciar e pode trazer vários aprendizados. É isso que eu tenho para falar sobre o meu trabalho. Agradeço a atenção e até mais.